Editora Tríada e Universo dos Livros apresentam Mentes Brilhantes, uma obra de Alberto de Lissola, detentor de 2 recordes latino-americanos de memorização. Dedicatória. Dedicado aos meus pais, a minha irmã e a Valéria, meu grande amor e responsável por minhas lembranças mais doces. Agradecimentos. A Ben Pridemore, campeão mundial de memória em 2004, pelos conselhos e incentivo. A Dominique O'Brien, 8 vezes campeão mundial de memória, pelas dicas dadas no Mundial de 2007. A doutora Ana Alvarez, pelo apoio constante em minha carreira. A doutora Carmen Flores, professora e pesquisadora da UFMG, por incentivar minha iniciação científica. A doutora Delba Barros, professora e pesquisadora da UMG, por todo o incentivo dado em seu estágio de orientação profissional no Departamento de Psicologia da UFMG. A doutor Lair Ribeiro, grande nome da PNL no Brasil, pelos conselhos e incentivo ao lançamento deste livro. A doutor Leandro Malloy, professor e pesquisador da UFMG, por me convidar para participar de seu grupo de pesquisa em neurociência. A Edmo Magalhães, pelo incentivo e amizade. A Eduardo Costa, companheiro da MAD, Equipe Brasileira de Memória, pelas incontáveis discussões sobre sistemas mnemônicos e sua aplicação. A Tony Buzan, psicólogo e criador dos mapas mentais, e Phil Chambers, presidente do Comitê Internacional de Campeonatos de Memória, pelo incentivo. Ao Sistema Carrier de Ensino de Belo Horizonte, pelo suporte no começo de tudo. O autor. Alberto de Lissola, de apenas 29 anos, é escritor, palestrante, coach e membro do Laboratório de Avaliação das Diferenças Individuais, LADI, onde participa de diversas pesquisas e projetos na área de psicologia. De Lissola foi o primeiro brasileiro a participar do Campeonato Mundial de Memória, ocorrido de 31 de agosto de 2007 a 2 de setembro de 2007, onde ele divulgou e representou o trabalho intelectual no Brasil. O campeão brasileiro quebrou 2 recordes latino-americanos, 289 cartas de baralho em 1 hora. Antes, o recorde latino-americano era de 280. 280 dígitos em 1 hora, e o recorde anterior era de 260. Devido a seus feitos, nosso mentatleta brasileiro, como são chamados os atletas da mente, foi destaque em várias revistas: Veja, VIP, Nova, Reader's Digest, Seleções, e programas de TV, Caldeirão do Hulk, Fantástico, Sem Censura com Leda Nagli, Domingão do Faustão, sendo inclusive homenageado no Congresso Nacional. Ao contrário do que se possa pensar, Alberto não nasceu com uma memória brilhante. Assim como a maioria das pessoas, ele já se esqueceu de discursos, chaves ou até mesmo onde estacionou o carro. No entanto, em 2004, decidiu dar um basta nisso tudo e passou a criar diversas técnicas que lhe possibilitariam, em apenas 2 anos, tornar um dos maiores mentatletas do mundo. Atualmente, além de sua brilhante vida acadêmica, Alberto de Lissola tem se destacado como consultor e palestrante, oferecendo treinamentos de memorização, ensinando todos os segredos que o tornaram uma das mentes mais brilhantes do mundo. Capítulo 1. Introdução. Criatividade é permitir a si mesmo cometer erros. Arte é saber quais erros manter. Scott Adams. O que significa ser criativo? Para muitos, a criatividade é algo inato, uma espécie de dom que você nasce com ele, tendente a alguma área e o desenvolve por mera habilidade. Muitas pessoas creem nesse conceito e acreditam que, se não nasceram com esse dom, estão fadadas a viver uma vida vazia, meramente copista de modelos pré-concebidos. Porém, este pensamento de que a pessoa nasce criativa ou não
é completamente errôneo. A criatividade é um potencial desenvolvido pelo ser humano, como um trabalho intelectual de criação de coisas novas. A capacidade de elaborar teorias, resolver problemas, produzir coisas valiosas e inovadoras, sejam elas úteis ou não, desestruturar a realidade, reestruturando-a de diversas maneiras, e a criação por meio da fusão de elementos pré-existentes é o que chamamos, em um breve conceito, de criatividade. Obviamente, para se criar, deve-se ter entendimento do assunto. Portanto, não existe uma fórmula mágica para a criatividade. A pessoa que almeja estimular sua criatividade deve ter consciência de que fará um trabalho intelectual para trilhar o caminho de seus objetivos. A criatividade possui importância fundamental no desenvolvimento cognitivo humano. Estimular a criança a explorar seu campo criativo e, com o passar do tempo, continuar a realizar atividades criativas é essencial para o desempenho operacional cerebral. Os trabalhos mentais devem ser focados em todas as etapas da vida. A vida moderna acarreta uma certa preguiça mental, pois, com a tecnologia ao alcance de todos, prefere-se deixar o trabalho para a máquina industrial, a explorar a infinita máquina humana. Com o passar do tempo, as consequências tendem a ser desastrosas, caso as pessoas deixem de explorar sua criatividade. Doenças do nosso século, como o mal de Alzheimer, tendem a tomar proporções cada vez maiores, o que é assustador. Por isso, atualmente, as estratégias para se estimular a criatividade vêm sendo amplamente difundidas em diversas teorias, as quais serão explanadas no decorrer deste livro. É importante salientar que a criatividade possui amplo destaque nas artes, na música, na ciência, nas grandes descobertas. O que teriam as pessoas que se sobressaíram nesses campos que as demais não possuem? Será um talento inato? Como dito no início deste capítulo, não há que se falar em dom ou talento quando trata-se de criatividade. O que as pessoas que se destacam no campo criativo possuem chama-se esforço intelectual. Somente com esse trabalho reiterado é possível alcançar níveis mais profundos da criatividade humana. Personalidades criativas. Antes de adentrarmos nosso estudo da criatividade, lembremo-nos de pessoas que se destacaram por terem criado algo de profunda importância na humanidade. Faz-se importante essa leitura prévia ao estudo, para que, a partir desses modelos, possamos buscar o que tais pessoas fizeram para se tornarem extremamente criativas. Neste liame, poderemos, quem sabe, seguir os passos destes destaques dentro do nosso ramo de criação intelectivo. Albert Einstein. Físico alemão nascido em 14 de março de 1879, Einstein, famoso por sua criatividade exacerbada, criou e desenvolveu a teoria da relatividade. Sucesso mundial pelo seu talento e aparência pitoresca, o físico foi eleito como a pessoa do século pela revista Time. Além dos inúmeros feitos, diga-se de passagem os mais importantes da história da física, Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921 pela explicação do efeito fotoelétrico. Passou os últimos 40 anos de sua vida tentando unificar os campos gravitacional e eletromagnético em sua teoria do campo unificado. Ludwig van Beethoven. Beethoven foi um mestre da composição erudita alemã, que viveu no período de transição entre os séculos XVIII e XIX. O rico desenvolvimento de suas obras clássicas é de notoriedade universal, as quais servem de base para orquestras do mundo inteiro. Além de demonstrar um grande talento musical, Beethoven desenvolvera-se incrivelmente no campo criativo. Inicialmente, o leitor pode imaginar que, no caso do grande gênio da música, o dom musical foi o principal motivo que o levara ao estrondoso sucesso. Na verdade, somente o talento não bastaria. Beethoven, se não tivesse desenvolvido um trabalho criativo em seu ramo, jamais teria composto suas melodias. Obviamente, o talento musical o faria buscar as tendências dos seus gostos, mas, se não fosse a criatividade, Beethoven seria apenas um instrumentista, e não o genial compositor que foi.
Para desenvolver essa capacidade, ele sempre buscara se aprofundar nos conhecimentos musicais, desde criança. Aos 11 anos, já compusera suas primeiras peças. Seu notável progresso o fez buscar aprimoramentos cada vez mais, o que desenvolvia seu lado criativo, tornando-se um dos músicos compositores mais respeitados do mundo. Importante salientar que até Beethoven passou por uma fase de declínio de sua capacidade criativa. Isso se deu após 1812, quando seu problema de surdez se agravou, e ainda diversos problemas pessoais o atingiram emocionalmente. Nesse período, o músico compôs poucas obras. Passada esta fase, Beethoven recuperou-se com toda a força e voltou produzindo como nunca. Foi quando compôs a famosa Sinfonia número 9 em Ré menor, considerada sua obra-prima. Leonardo da Vinci. O renascentista italiano Leonardo da Vinci foi um famoso pintor, escritor, poeta, músico, matemático, fisiólogo, arquiteto, químico, botânico, cartógrafo e geólogo. Tantas atribuições devem possuir uma explicação. Da Vinci foi considerado um dos maiores gênios da humanidade, e sabemos que sua criatividade se destacou em todos os ramos aqui apresentados. Interessante imaginar como um homem que viveu há quase meio milênio tenha se sobressaído em tantos vastos ramos. Este grande gênio é ainda mais conhecido por sua pintura, o quadro Mona Lisa, sua obra mais famosa e a mais reproduzida do mundo. Os temas muito bem criados e desenvolvidos, as tonalidades e sua intensa expressividade permeiam o campo criativo traçado por Leonardo da Vinci. Antoine Lavoisier. Lavoisier, químico francês do século XVIII, foi o primeiro cientista a trabalhar o princípio da conservação da matéria, além de participar da reforma da nomenclatura química e de identificar o oxigênio. Lavoisier formou-se em direito, mas jamais exerceu a profissão. Preferiu desenvolver o seu campo criativo estudando as reações e composições químicas. É também considerado o pai da química, pois descobriu uma das coisas mais elementares para os estudos dessa ciência: a composição da água em 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, qual seja H2O. Em sua frase universalmente conhecida, "Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma", Lavoisier nos mostra que a criatividade se dá por meio de matérias pré-existentes. Não se cria a partir do nada ou do vazio. O químico nos ensina que a criação somente é possível se houver algo em que se basear, aprofundar e esmiuçar. Para tanto, deve-se ter conhecimento da matéria-prima a ser utilizada. Evocando tais ensinamentos, entende-se que em qualquer aspecto que venhamos a exercer a criatividade, devemos buscar o entendimento daquele assunto. São inúmeras as pessoas que se desenvolveram na capacidade criativa e se destacaram. Podemos citar, além desses aqui apontados, nomes como Voltaire, Michelangelo, Kepler, Pascal, Descartes, J. Sebastian Bach, Darwin, entre outros. Temos em destaque, nos dias atuais, Steve Jobs, Portinari, Chico Buarque, Niemeyer e muitos outros que a cada dia se sobressaem criativamente cada um no seu ramo de atuação. Qual o segredo dessas pessoas criativas? O que fazem para desenvolver tantas habilidades? 1. Essas pessoas transcenderam a mera inteligência, dom ou talento, buscando mais do que exercer suas habilidades, criando. 2. Os valores em si são diferenciados, como paixão por uma atividade mais motivadora do que recompensas. 3. Seus estilos cognitivos são distintos das pessoas que não trabalham no campo criativo, ou seja, vão além da inteligência inata. 4. Enfrentam os problemas que surgem com uma combinação pouco comum de forças intelectuais, que as levam a abordar de forma inovadora um tema já trilhado ou delimitar uma nova área de estudo. 5. Não temem correr riscos. Os traços de personalidade dessas pessoas costumam ser independência, autoconfiança,
vivacidade, alto grau de organização, não convencionalismo, dedicação, ambição, habilidade de trabalhar eficazmente mesmo ficando muito tempo sem dormir. Capítulo 2. O que é criatividade? Criatividade consiste em olhar para a mesma coisa que todos, mas pensar em algo diferente. Albert Szent-Györgyi, bioquímico e ganhador do Prêmio Nobel. A filosofia do tubarão. Os japoneses sempre adoraram peixe fresco. Porém, as águas perto do Japão não produzem muitos peixes há décadas. Assim, para alimentar a sua população, os japoneses aumentaram o tamanho dos navios pesqueiros e começaram a pescar mais longe do que nunca. Quanto mais longe os pescadores iam, mais tempo levava para o peixe chegar. Se a viagem de volta levasse mais do que alguns dias, o peixe já não era mais fresco, e os consumidores japoneses, que eram o público-alvo, não gostavam do sabor desses peixes. Para resolver esse problema, as empresas de pesca instalaram congeladores em seus barcos. Eles pescavam e congelavam os peixes em alto mar. Os congeladores permitiram que os pesqueiros fossem mais longe e ficassem em alto mar por muito mais tempo. O público-alvo, porém, conseguia notar a diferença entre peixe fresco e peixe congelado e, é claro, não gostou do congelado. Então, as empresas de pesca instalaram tanques nos navios pesqueiros. Eles podiam pescar e colocar esses peixes nos tanques como sardinhas. Depois de certo tempo, pela falta de espaço, os peixes paravam de se debater e não se moviam mais. Eles chegavam vivos, porém cansados e abatidos. Infelizmente, os japoneses ainda podiam notar a diferença do gosto. Por não se mexerem por dias, os peixes perdiam o gosto de frescor. Os consumidores japoneses queriam o gosto de peixe fresco e não o gosto de peixe apático. Como os japoneses resolveram este problema? Como eles conseguiram levar ao Japão peixes com gosto de puro frescor? Se você estivesse dando consultoria para a empresa de pesca, o que recomendaria? Para conservar o gosto de peixe fresco, as empresas de pesca japonesas ainda colocam os peixes dentro de tanques, nos seus barcos. Mas eles também adicionam um tubarão de pequeno porte em cada tanque. O tubarão come alguns peixes, mas a maioria deles chega muito viva e fresca no desembarque. Tudo porque os peixes são desafiados lá nos tanques. Diante do caso, você poderia me perguntar: o que tornaria a solução descrita acima como algo criativo? Todos possuem alguma definição idiosincrática acerca da criatividade. No entanto, todas essas definições certamente possuem algo em comum: a ideia de geração de novas ideias. Apesar de compreendermos criatividade como processo de geração de ideias, ela não se limita a isso. As ideias geradas pelo processo criativo precisam ter alguma aplicação prática. De que valeria uma ideia inovadora, mas sem qualquer utilidade prática? Por exemplo, imagine que alguém crie um projeto que torne obrigatório o uso de energia solar como a única fonte de energia para o abastecimento de estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais em todo o Brasil. Certamente é uma ideia criativa e benéfica para o meio ambiente brasileiro. No entanto, o custo necessário para aplicar essa ideia seria enorme, tornando a ideia completamente inviável. Assim, não poderíamos classificá-la como criativa, por mais original e benéfica que seja, se não houver aplicabilidade prática. Ao contrário do que se imagina, a criatividade é uma habilidade adquirida e não um talento inato. Desse modo, com um pouco esforço e treino, todos nós podemos nos tornar incrivelmente criativos. Criatividade também envolve mudanças, sejam elas na maneira como olhamos as coisas ao nosso redor ou no modo como executamos nossas ações. Miles Davis costumava dizer: se alguém quiser se manter criativo, é preciso que esteja pronto para mudar. Desse modo, alguém que faz sempre as mesmas coisas dificilmente conseguirá ser criativo. Assim,
Nosso curso só requer um pré-requisito: a abertura para mudanças. Esteja pronto para mudar completamente seus paradigmas e obtenha todas as benesses de sua criatividade. O pensamento divergente segundo Gardner. A ideia-chave na concepção de criatividade do psicólogo é o pensamento divergente. Pelas medidas padrão, considera-se que pessoas inteligentes são convergentes, pessoas que, a partir de certos dados ou de um problema difícil, conseguem chegar a uma resposta correta, ou, de qualquer forma, a resposta convencional. Em contraste, quando diante de um estímulo ou problema, as pessoas criativas costumam chegar a muitas associações diferentes, e pelo menos algumas delas são idiosincráticas e possivelmente únicas. Itens típicos num teste de criatividade pedem o máximo possível de usos para um tijolo, uma série de títulos para uma história ou várias interpretações possíveis de um desenho abstrato. Um indivíduo psicometricamente criativo pode habitualmente produzir um espectro de respostas divergentes a um item desse tipo, e pelo menos algumas delas raramente são encontradas nas respostas dos outros. Após muitos debates acerca da criatividade e inteligência, os psicólogos chegaram a 3 conclusões distintas. Criatividade e inteligência não são a mesma coisa. Ainda que exista uma correlação entre esses 2 construtos, eles são independentes, ou seja, podemos encontrar pessoas muito inteligentes e pouco criativas e vice-versa. Além disso, segundo Gardner, quando os indivíduos talentosos são examinados, fica claro que a criatividade psicométrica é independente da inteligência psicométrica, uma vez que tem atingido o limiar de um QI de 120. Os testes de criatividade são confiáveis. Desse modo, ao repetir um teste de criatividade em um mesmo indivíduo, os resultados costumam ser os mesmos, salvo se o indivíduo se submeter a algum treinamento para aprimorar a criatividade, como proposto neste livro. Scores altos em um teste de criatividade não indicam necessariamente que a pessoa é criativa em seu dia a dia ou campo de trabalho, ou seja, existem pessoas com altíssimo potencial criativo, mas que não criam nada. Assim, ainda que alguém possua uma enorme criatividade psicométrica, ao ignorar os princípios criativos descritos ao final deste capítulo, todo esse potencial é jogado fora. Experts. Um experto ou expert, em inglês, ambas derivadas do latim experto, é alguém amplamente reconhecido como uma fonte confiável de técnica ou habilidade, cuja capacidade de julgar ou decidir corretamente, justamente ou sabiamente, é concedida à autoridade e status por seus pares ou pelo público. Um experto, falando mais genericamente, é uma pessoa com vasto conhecimento ou capacidade numa área de estudo em particular. Expertos são chamados a opinar sobre os assuntos que dominam, mas nem sempre concordam sobre as particularidades de um campo de estudo. Acredita-se que, em virtude de treinamento, educação, profissão, publicação de trabalhos ou experiência, tenham um conhecimento especial sobre um determinado assunto, que vai além daquele de uma pessoa mediana, o que é suficiente para que outros possam, oficial e legalmente, confiar na opinião do indivíduo. Historicamente, expertos eram denominados sábios. Geralmente, um sábio era um filósofo culto, diferenciado pela sabedoria e sólido julgamento. O processo criativo certamente não é fácil de explicar. Não é raro ouvir alguém dizer: "A inspiração veio até mim", ou "Essa ideia simplesmente apareceu em minha mente". Mesmo quando acaba de ter uma ideia genial, você geralmente não sabe de onde ela veio. No entanto, esse processo não possui nada de mágico. A criatividade é a habilidade que permite criar ou observar novos padrões que não haviam sido identificados anteriormente. No capítulo anterior, contou-se a história de diversas personagens criativas de nossa época. Ainda que essas personagens possuam histórias bastante distintas, elas compartilham um traço em comum. Todas eram experts em suas respectivas áreas de atuação. Guilford, em seu artigo chamado Creative,
publicado em 1950, observa que nenhuma pessoa criativa consegue avançar sem experiências ou fatos prévios. Ninguém cria no vazio ou com o vazio. Desse modo, a romântica concepção de criatividade, onde indivíduos criativos evocam suas criações de maneira quase mágica e instantânea, é uma visão bem distante da realidade. Na verdade, a criatividade envolve a produção de novas ideias, mas todas derivadas de uma base de conhecimentos já pré-estabelecida anteriormente. Assim, toda criação fruto de um processo criativo, por mais inédita que seja, sempre será derivada de algum outro conhecimento previamente adquirido. Como se tornar um expert? Conforme dito anteriormente, não é possível criar nada no vazio. Desse modo, se você deseja aumentar sua criatividade, o primeiro passo é se tornar um especialista em seu campo de atuação. Mas como se tornar um especialista ou expert? Ao longo dos anos, psicólogos e cientistas buscaram encontrar os motivos que levam alguns indivíduos a se tornarem tão experts em seus campos de atuação. As descobertas foram as seguintes. Lei dos 10 anos. Para se tornar um grande expoente em qualquer campo de atuação, geralmente se leva 10 anos de trabalho intenso. Pode parecer muito tempo, mas não é. Se você começar a estudar hoje, você levará 10 anos para se tornar um expert. Nesse caso, daqui 10 anos, você já seria um verdadeiro expert. No entanto, se decidir começar a se dedicar apenas daqui 10 anos, você também levará outros 10 para completar o ciclo em direção à sua especialização. Quando você se desanimar em estudar, procure responder a seguinte pergunta: qual seria sua desculpa daqui 10 anos para não ter estudado? Possivelmente será a mesma que você dá hoje. Importante salientar que, ao mencionar 10 anos de estudo, não me refiro necessariamente ao estudo formal, ensinado em escolas e universidades. Caso estude intensamente em casa nos próximos 10 anos, você também será um expert em sua área de atuação. Assim, quanto mais informação você possuir armazenada, maiores as chances de recombiná-las e obter ideias originais e revolucionárias. Desse modo, ainda que você execute todos os exercícios... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.